E faltam o quê? 2 dias pro Natal? Inacreditável. Porque... Que Natal? Nem tem cara de Natal. Eu amava Natal. Faz 3 anos que eu... Não posso dizer odeio, porque eu não odeio Natal. Eu gosto muito, mas... Que é muito ruim. 2020, eu estava com Covid. Eu e Fabiano ficamos isolados no Natal, no nosso quarto. Fernando deve ir no outro, porque eles não pegaram na época. 2021, passamos Natal sem meu pai. E esse ano, 2022, sem minha mãe também. Então, assim, o último Natal em família foi em 2019. Na verdade, nada substitui, né, a presença. No começo foi bem difícil. Da minha mãe foi um pouco mais leve, né? Tá sendo um pouco mais leve, por mais que é muito difícil, muito triste, eu choro e tudo. Mas do meu pai, ele entrou vivo, bom, andando por uma porta e saiu morto do hospital. E minha mãe, a gente viu ela morrendo aos poucos, então o sentimento é diferente, sabe? O da minha mãe, a gente realmente falou, cara, ela descansou porque ela tava sofrendo muito. Do meu pai foi tipo, o quê? Deus preparou a gente, eu principalmente, e toda a minha família, né? Deus preparou a gente pra preparar um modo de dizer, porque a gente não tá preparado pra morte. Mas meu pai ficou 47 dias, né, no hospital. E esse tempo todo, Deus foi preparando a gente pra... Preparando, entre aspas, pra morte dele, porque eu sentia, desde a hora que ele entrou naquela UTI, falei, não, Deus. E a gente ficou 47 dias, 35 na verdade, na UTI, orando e clamando pelo milagre. E Deus aprove levá-lo. É muito triste, muito triste. Mas foi tudo muito rápido, né? Então a gente não teve um tempo assim de digerir a morte dele, porque logo em seguida a gente teve que cuidar da minha mãe durante esse um ano e meio, né? Que meu pai morreu e que minha mãe ficou, que foi um ano e meio muito difícil. Então a gente não teve, sabe, aquela coisa de não dar pra parar pra pensar? Vai. E foi assim, vai, levanta a cabeça e corre porque não tem o que fazer. E foi assim. E quando a mãe morreu, vai fazer 1 mês e pouquinho, né, que ela morreu, no dia seguinte já comecei a mexer nas coisas e tal, e daí aquela coisa de resolver alugar a casa, então eu fui obrigada, assim mesmo, a começar a mexer nas coisas, e limpar e fazer e tal. Mas isso meio que eu não parei pra pensar, né? Tipo, não, beleza, morreu, vou ter o meu tempo de luto. Não tive isso com a minha mãe porque foi muito rápido e eu não quis parar. E agora que acabou, entre aspas, né, as mudanças e as arrumações e tal, daí bate aquela coisa, né? Agora tá caindo meio que a ficha. Putz, é triste, velho. Te falar que a morte não é fácil. A gente sabe que pra gente ver Deus, a gente tem que morrer, certo? Ver Deus, né, pra encontrar e morar com Deus pra sempre e tal, que a gente acredita, no cristianismo, né? É isso, você tem que morrer pra poder viver a nossa vida eterna e tal, com Deus. Mas não é fácil pra quem fica, né? Pra quem vai é ótimo, né? Tá lá. Mas pra quem fica, difícil. Então eu não... Foi um ano muito difícil. Nossa, 1 ano e meio, 2 anos, na verdade, né? Que a gente tá na luta aí. Então eu tenho clamado a Deus pra Deus dar um ano, o ano que vem, que seja um ano de paz, de saúde. E respiro, sabe aquela... preciso disso. Mas também eu posso testemunhar. Não vou falar aqui porque demora muito, mas eu tenho um testemunho muito poderoso que Deus fez na minha vida em relação à morte do meu pai e, consequentemente, com a morte da minha mãe. E a maneira que Deus me curou. Porque Deus curou. Quem me viu aqui nos stories na época do meu pai, viu o quanto eu sofri e o quanto foi difícil pra mim, quanto eu chorei. Parecia que tinha sido arrancado um pedaço do meu peito. E foi, na verdade, mas eu sofri que nem um cachorro, já digo.
Só que nesse um ano, até completar o primeiro ano da morte dele, Deus fez muita coisa na minha vida, em especial comigo, e me curou, assim, da dor que eu sentia. Óbvio que as saudades, elas são para sempre, as memórias, o cheiro, as lembranças, os gatilhos que a gente tem, né? Tipo, você vai comer uma comida, lembrei do pai. Você vai, lembrei da minha mãe e tal. Tipo assim, tem os gatilhos que fazem a gente chorar. Os momentos, né? Fim do ano agora é muito difícil. Que é um Natal, Ano Novo. São festas familiares, né? Que a gente tá acostumado. E meu pai e minha mãe eram muito família. Juntar família e tudo. Então, dá um baque. Mas assim, eu quero qualquer hora testemunhar o que Deus fez na minha vida. Como Deus curou. Porque eu sei que muita gente está enfrentando o luto e enfrenta o luto. E quando eu passei por tudo isso, e Deus fez uma cura enorme na minha vida, não quer dizer que eu não sinta ainda. Sinto muita falta do meu pai. Da minha mãe também, mas ainda recente dela, né? Mas sinto muita falta deles. E na época Deus me mostrou várias coisas, me curou de várias coisas. E hoje eu posso dizer que, para você ser curado, você precisa passar pela dor. Não tem como. Você não tem como ser curado sem passar pela dor. Então, se você, tipo, às vezes fica, tipo, no teu canto pensando, não, eu não vou mostrar minha fraqueza, eu não vou mostrar meu choro, eu não vou mostrar que eu tô isso, tô aquilo, porque vai doer, vai doer, mas vai passar. Aquela dor, eu senti uma tristeza que eu podia sentir com a minha mão. Eu falava para as pessoas, eu nunca mais vou ser feliz sem meu pai. Claro que nunca mais vai ser a mesma coisa. Mas Deus me curou. E eu quero te dizer que Deus, Ele vai e Ele cura. E se você está passando por isso, deixa doer. Chora. Deixa doer para Deus poder curar. Porque se não houver a dor, não há cura. E eu recebi, assim, também palavras que me fortificaram e que me fizeram confiar mais, assim, no que eu já acreditava e confirmar o que eu pensava e o que eu sei de Deus, tanto com a morte do meu pai quanto com a morte da minha mãe. Foi bizarro ao mesmo tempo, triste e bonito, triste e lindo, como Deus é. Quem sabe um dia tem uma oportunidade que eu possa contar isso pra vocês, assim, e porque realmente Deus fez uma coisa tremenda na minha vida. É difícil? É. Tem dias que a gente levanta mal, tem dias que eu choro. Mas na época eu pensava, Deus, por que eu tô passando por isso? E hoje eu entendo também. Entendo que, para eu ajudar os outros, eu preciso sentir a dor deles. E eu não posso chegar para você e falar assim... Eu sempre dizia assim, por exemplo, quando alguém morria, eu falava assim, eu imagino o que você está sentindo. Não. Você não imagina. Se você não passou, você não imagina. Claro que a gente fala isso para ter empatia com as pessoas, né? Solidariedade, imagina e tal. Mas a gente não imagina mesmo. E eu pensava, Deus, por que eu tô passando por tudo isso? E tudo tem um propósito. Propósito também de ajudar as pessoas. Porque quando Deus te cura, é que você é também para você ser um instrumento de cura na vida dos outros. Olha que louco. E que lindo, né? Então, se você tá passando por um momento difícil e Deus tá te curando ou já te curou, você vai ser usado para ajudar a curar outras pessoas. Não é algo só para você, sabe? A gente tem essa mania de achar que tudo é só pra gente. E óbvio, Deus te ama ao ponto de fazer tudo por você, porque Ele morreu por nós, Jesus morreu por nós, Deus nos ama, Ele é nosso Pai, Ele é bondoso. Mas a gente tá aqui para ajudar os outros. Então, de repente, Deus te deu uma condição financeira excelente. Você acha que é só para você e para tua família? Não. Deus quer te usar para ajudar outras pessoas. Deus quer te abençoar, abençoando outros. E é assim com tudo na vida. É assim com a cura, é assim com as... se você passou por um problema de perda, um problema de saúde ou de doença, Deus te curou. Para você ajudar as outras pessoas a serem curadas. Nosso objetivo de vida é essa. É levar a mensagem de Jesus e a esperança para as pessoas. Então não guarde para você as bênçãos. Tipo, Deus abençoou, que beleza, agora eu tô bem. Não. Que bom que você tá bem. Então você pode ser um canal de bênção para outras pessoas também. Então é uma palavra de... Na verdade, não ia nem falar nada disso, né? Nem sei porque eu tô falando, mas enfim.
É um incentivo mesmo. Se Deus está te abençoando, se você está passando pela luta, pelo deserto, pelo vale, e Deus está te tirando ou já te tirou, glória a Deus. Mas abençoe os outros também. Porque às vezes uma palavra faz diferença. Um ato, sabe, uma gentileza, um ato de amor, um colo, um carinho, um cuidado, uma ligação, faz diferença na vida de quem está passando algum problema. E é isso que a gente tenta fazer isso na nossa vida. E eu espero que o ano que vem seja um ano melhor para mim, para minha família e para todo mundo, porque eu tenho acompanhado muita gente que também está passando por lutas. Não são maiores que as minhas. São diferentes. E para acabar, acho que a mensagem principal do que eu aprendi e que eu posso falar para vocês é: deixe Deus curar a tua vida. Tá doendo? Deixa doer. Sabe? É igual quando a gente machuca ali e daí cria uma casquinha, daí a gente vai lá e mexe naquela casquinha ou bate e dói de novo. A gente tem que deixar curar por completo. Tem que doer mesmo. Dói. Dói de arrebentar o peito. Dói de parecer que você vai morrer. Mas Deus vem e cura. O poder de Deus é sobrenatural. A unção de cura que Deus derrama sobre nós não tem explicação. É entre você e Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Ele pode. Mas a gente pode ajudar. Nada é para sempre. Todo ciclo acaba. E quando um ciclo se fecha, é triste. O luto, a morte, é triste. A minha família aqui tá passando por um momento muito difícil, porque é a morte do meu pai e da minha mãe, que eram os, né, como que eu vou dizer, a estrutura da nossa família. E foram embora, acabou. Né? Então hoje fica o quê? O legado que eles deixaram nas nossas vidas. E como meu pai sempre dizia, e minha mãe também, a maior herança que eu posso deixar para você é um Deus vivo que não vai te abandonar nunca. E meu pai deixou isso para mim e para toda a minha família, minha mãe também. Eles eram pessoas de muita fé e eles eram pessoas que fizeram muita diferença por onde eles passaram. Então, né, isso é muito, muito maravilhoso, você deixar um legado desse. Enfim, gente, é isso. É isso. Espero que tenha feito sentido o que eu falei meio, né, assim, mas que seja agora quando a gente para pra pensar no ano que a gente passou, né, você também deve estar aí refletindo no teu ano, e a gente sempre para, né, fim do ano pra pensar como que a gente quer que seja o ano que vem, resoluções pro ano novo, coisas que a gente espera em Deus e tal. O que eu tenho orado é, Senhor, que seja um ano abençoado, com saúde, mas que seja um ano que a gente esteja debaixo da tua nuvem. Se tua nuvem parar, a gente para. Se ela andar, a gente anda. Principalmente fazer a vontade de Deus, porque daí a gente vai estar no caminho certo.